começavam na periferia. Houve um investimento naquele momento no Brasil na periferia. Tanto que o movimento de greve do ABC, movimento contra a carestia, tudo que ele falou aqui, movimento de favela, um monte de movimento sindical, era uma alternativa, sim, à ditadura, o processo de abertura chegando, a alternativa eram os movimentos na periferia. Porque na periferia nunca se tinha travado luta nenhuma na periferia do Brasil. Essa é a verdade. Se você pegar historicamente, a história de São Paulo urbana, as periferias sempre foram jogadas para escanteio, com toda a luta que teve os comunistas aqui na nitroquímica, e todas as lutas que nós sabemos que existem, elas foram sufocadas. Então, naquele momento, isso eu estou falando porque eu conversava de vez em quando com os velhinhos aí, os caras, vamos tudo para a periferia, que é o caminho, é a periferia. Onde está o povo, onde está a massa e tal. Era uma ideia, já era uma ideia da própria esquerda, dos pensadores da esquerda naquele momento. E só assim, por exemplo, naquela época a gente já era do matéria-prima, já era um grupo profissional, já vivia de música, e também estava descontente com esse negócio da indústria cultural. Então aqui em São Miguel, por exemplo, São Miguel é um bairro dormitório. De madrugada você fazia o quê? Você tinha meia dúzia de cara de madrugada nessa porra. Só tinha os vagabundos que podiam acordar 10 horas, 11 horas da manhã. Só podia ser músico, poeta. Imagina, os caras acordam às 5 da manhã para trampar. Imagina as luzinhas aí. Quantas horas das casas até às 4 da manhã ali, 5 da manhã, pô. Alemão, a gente fechava todos os botecos daqui. Imagina, todos. Até o da zona a gente fechava, porque a Malucana não queria mais a gente. Ô, meu irmão, ninguém aguenta mais vocês aqui, não. Mas a gente fechava, e sempre essa discussão. Naquele momento eu lembro muito bem do Nelsinho, Maurício, Nelsinho. E vocês, Gilberto, Edson, Nelsinho, Arlete Tabuada, que mais eu vou lembrar? João também. Estavam todos estudando em Mogi. Vocês estudam em Mogi também? Rose, que ficaram sabendo do movimento. Olha que loucura isso, essa história que eu estou chegar aí. Na escola eles ficaram sabendo do movimento. Eu ia falar isso. Eles ficaram sabendo da história do MPA na escola. Eles não ficaram sabendo aqui, do povo daqui, por nós. Eles ficaram sabendo na UMEC, lá na universidade eles estudavam, eles ficaram sabendo lá em Mogi das Cruzes. Por isso que eles se aproximaram e disseram, pô, mas existe no nosso bairro uns caras que fazem isso aí, uns malucos desse, tem uns malucos lá. Eu estudava com o Nelson. Chega lá, que é bem isso, é muito eu estudava com o Nelson. Com o Nelsinho. Eu estudava na mesma sala que ele que me trouxe. E ele que trouxe você vê como é que é muito louco? Aí foram chegando os interessantes. Eu estudava em Mogi, em 1980, fazia jornalismo lá. O Edivaldo foi, matéria-prima, foi fazer um show lá na Universidade de Mogi das Cruzes, e lá eu conheci o Edivaldo e a gente foi, assim, identificação total, né? Um baita show que o Edivaldo fez, que o Matéria-Prima fez lá, com 2.000, 3.000 pessoas, sei lá, foi um sucesso total. Eu lembro das músicas, daqueles clássicos lá de protestos, que depois talvez seja até legal a gente relembrar aqui. E foi uma coisa, assim, fantástica, maravilhosa para mim, uma baita uma descoberta. No dia seguinte eu estava aqui em São Miguel e nunca mais, no MPA, aliás, que eu morava, nasci na Vila Coruçá, sou daqui de São Miguel, nasci daqui, mas tive o primeiro contato a partir desse show. E para mim foi uma coisa assim fantástica. Eu sou filho de imigrante nordestino, eu, como quase todo mundo aqui, sempre tive uma batalha tremenda para sobreviver, para lutar, e tinha meu posicionamento aí diante das coisas e tal. Aí eu fui para a faculdade, comecei a participar de movimento estudantil, e quando descobri o LPA e vim aqui, para mim foi uma coisa super importante na minha formação, no que eu sou, no que eu faço hoje, no trabalho que eu venho fazendo. E o MPA teve os detalhes aí do que foi, o Edson já falou, o Edivaldo está falando, a gente vai lembrar muito mais detalhes depois, mas foi uma experiência assim fantástica. E esse poder de aglutinação, né, de um monte de gente no entorno que faz arte, que tem talento na música, no teatro e que queria participar, foi sei lá, a gente depois fala mais, mas para mim foi uma experiência fantástica.
Só concluir porque a segunda pergunta que você fez conversa, eu só dando mais informação, assim, para todo mundo aqui ficar bem informadinho e sair com a cabeça limpa. Você falou do legado, né? Isso aqui é o legado, né? Nós estamos aqui, é o legado, certo? Os moleques que vão para a praça lá é o legado, os caras do hip hop, o legado tá aí, né? As pessoas continuam, de vez em quando o cara fala assim, pô, mas aquele movimento durou e foi tão importante e tal, mas depois, os caras não tudo aí, bicho. Um cara é jornalista, o outro está na hora dele, o outro está cuidando da oficina cultural, o outro está tomando casa amarela, o outro está fazendo poesia. Está todo mundo aí se virando. Entendeu? Na sequência, um monte de outras coisas. Porque o cara fala assim, pô, por que nos anos 60 tinha o Chico Buarque de Holanda e tinha lá o Caetano Veloso? Pô, então você contou 3, peraí. Aqui tem uns 30, pelo menos. Só para dar, eu estou falando isso. Então, a gente precisa aprender a valorizar essas coisas. A gente precisa aprender a valorizar isso. Que essas coisas, a gente fala, hoje nós estamos discutindo isso, obviamente, ótimo, nós estamos aqui falando sobre um movimento que talvez seja o movimento mais importante que aconteceu no Brasil, cara. Isso não é uma brincadeira. Pode ter acontecido uma maluquice de meia dúzia de doidos que estão fumando maconha e tomando cachaça de madrugada, pode ser também, mas é um movimento dos mais importantes que teve no Brasil, e eu acho até que, guardando as devidas proporções, e cada um tem... Guardando as devidas proporções, obviamente, nós não tínhamos esse recurso econômico. Bom, era um movimento que não tinha patrocínio de ninguém, que não deixava nem a prefeitura chegar perto. E o prefeito era o Paulo Maluf, não chegava nem perto. Olha, você sentiu o drama do negócio. Era um movimento ligado aos movimentos sindicais que segurava a bronca de que eu cansei junto com os caras em campanha sindical, de 5 horas da manhã ficar segurando a bronca e tocando 5 da manhã, para os caras segurar a urna dos caras, os caras não roubar a urna. Pô, bicho, quantas vezes eu fiz isso, pô? Não. Olha, fizemos isso a vida inteira. Então era um movimento que estava engajado politicamente e por um outro lado, esteticamente importante. Por quê? Nós tivemos um bairro culturalmente muito avançado para o mundo. Não é à toa que você fala, Hermeto Pascoal morava ali, bicho, veio parar aqui como? Só porque ele veio parar aqui porque aqui tem um monte de nordestino que aproximava dele, que ele era nordestino. O Macumbinha, como é que tem um cara que inventa o samba de 5 tempos em São Miguel Paulista? Como é que dá isso? Isso era a vanguarda do mundo, bicho. Não é a vanguarda daqui de meia dúzia de cara, é a vanguarda do mundo. Edivaldo, então, posso fazer só uma pequena observação em cima do Macumbinha? Quando Edivaldo fala o Macumbinha, é um músico negro que tocava uma música chamada Jequibal, que era um samba, normalmente, Jequibal. O samba, ele é 2/4 a divisão rítmica, né? E o Macumbinha, muito doido, de mão direita, conseguiu fazer um samba em 5/4, ou seja, quando souber 1, 2, 1, 2, e aí você pode aumentar ou diminuir essa velocidade rítmica. E aí, junto, o Mário Albanese e o maestro Ciro Pereira criaram, teoricamente, esse ritmo chamado Jequibal. Mas por que isso? Muita gente em São Paulo, Edivaldo, descobri isso outro dia, achava que o Jequibal era a bossa nova. E numa entrevista do Mário Albanese, ele dizia o seguinte, é parecido, mas não é. Não, coisa dessa maneira. Então, assim, era porque existia a bossa nova no Rio de Janeiro, e os paulistanos aqui também queriam criar um outro movimento, e nesse caso foi o Jequibal, não chegou a ser um movimento, mas uma bossa nova muito mais sofisticada. Essa é a minha opinião. Pode dar um dentro aí? Pode. Eu sei que não dá na hora de conversar, mas só dizendo assim que eu sou da turma que acha que o Jequibal era bossa nova. O Jequibal era bossa nova e era samba também, porque o Jequibal não nasceu da cabeça só do Macumbinha, nasceu pela influência que ele tinha do jazz que se tocava em 5/4, pelo Paul Bass, em 7/4 e 5/4, que já se tocava nos Estados Unidos, também nas quebradas lá. E ele, informado disso e ouvindo, ele criou, adaptou para o samba. E como a harmonia do jazz é uma harmonia sofisticada, ele ficou sofisticado no samba sofisticado, que ele pode dizer que também é uma bossa nova. Há discordâncias, mas vamos lá. Mas a importância na conversa aqui, eu acho que eu estou falando, a importância, eu estou levantando a bola aqui, ó, olha que nível nós chegamos nessa discussão. Quando nós estávamos falando de cultura, de música aqui, olha que nível nós chegamos. Nós chegamos no jazz, né? Nós chegamos no auge da bossa nova, que são talvez os ritmos, os gêneros mais importantes do planeta.
Nós chegamos aqui, tomando o Jequibal, nós estamos nesse... Então, ó, isso aqui é aqui em São Miguel, filho. É São Miguel, velho. Olha, percebe a parada, como é complicado o negócio. E mesmo que você não tenha a capacidade que nós perdemos de poder estudar, de poder, como você falou a vida inteira, aí todo mundo estudar bastante, que nós perdemos muito isso da pesquisa e tal. Nós tínhamos o GEM, pô. O GEM, cara, tá aqui, o GEM tá jogando aí. Se você pesquisar, estudar, trabalhar, o GEM tá aí. Então é isso que eu estou falando. Esse movimento tem essa importância porque já existe também essa história. O MPA é uma organização, virou uma organização que não era uma organização. É a partir da mostra na capela que se torna uma organização real. E depois a gente funda, até no final, para a gente tentar arrumar algum dinheirinho, porque depois, com essa história do MPA Círculo, lá na frente, precisava ter apoio da prefeitura, tinha que fazer uma diretoria. Mas durante uns 4 anos nem era uma Nem entidade diretoria, jurídica nunca teve. organizada. Nós nunca fomos organizados. Nós nunca tivemos nem... É mais que isso, né, Edvaldo? A gente teve a oportunidade de ter um patrocínio da Alemanha, do Fundo Samuel. A gente já era entidade constituída, a gente levou um projeto com um financiamento de muita grana para o Dom Angélico. Dom Angélico leu daquele jeito dele, ele lia na vertical aqui, né? E assinou embaixo. Eu posso mandar, você imagina, um projeto com assinatura de Dom Angélico no Fundo Samuel, na Alemanha. A gente teria aquele dinheiro em menos de um mês. Nós fizemos uma assembleia e eu, economista formado, expliquei para o pessoal o que significava ter um financiamento de uma entidade internacional. Era muito dinheiro. E a gente tinha que prestar conta disso, e os detalhes da prestação de contas disso. Na Assembleia nós recusamos o empréstimo. A Assembleia recusou o empréstimo. É como a gente era metido. É verdade isso. Isso é verdade. Mas a luta do MPA ainda é válida, hein, pessoal? Eu ouço muito rádio. E ouvir rádio e ler jornal, para quem adquire os hábitos que a gente sabe que tem uma história por trás daquilo. Ninguém toca lá na Brasil FM, a moderna música popular brasileira, nenhuma música daquela é tocada se não tiver um jabá por trás. Teve um dia que eu subi de Ubatuba para São Paulo, eu ouvi a Maria Gadu 4 vezes, eu não aguentava mais, eu tive que mudar de rádio. E a Ana Carolina? Ouvo a Ana Carolina, que voz chata, meu Deus do céu. E assim, meu Deus, não tocou nenhuma vez. Eu ouço a Brasil FM há anos, eu nunca ouvi o Edvaldo Santana ali, eu nunca ouvi o Tião do Rabeluan, nunca ouvi nada. Por quê? Porque não tem um jabaculê, cara. O Edvaldo, alguns músicos do MPA têm push para ser dos maiores compositores e cantores desse país. Tem mesmo. O que falta? Falta o quê? Um jabaculê, cara. Como isso é mesquinho e baixo na indústria cultural. Eu não proponho mais nem... Eu já passei da fase de ser comunista. Eu hoje proponho um capitalismo com justiça social, cacete. Com espaço para todo mundo. Né? Essa é a nossa luta hoje. Cara, eu fico puto da vida quando eu vejo o que se toca nas rádios no Brasil. Algumas músicas que são de uma mediocridade, de uma imbecilidade. Acho que o pessoal está subestimando a capacidade de pensar do povo. E o povo compra. Falta cidadania e falta um monte. Por isso que eu digo, toda pauta de luta do MPA, ela é urgente ainda hoje. Sem dúvida.